Sejam bem-vindas ao 6º episódio de Humor e Hormônios. E hoje, com os hormônios mais gravidinhos, vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu sou Carol Campos, terapeuta transpessoal, doula, comunicadora da complexidade feminina. E, bom, antes de mais nada, quero convidar vocês para seguir este canal e já encaminhar aí para todas as mulheres que vocês conhecem, porque todos esses episódios estão feitos com muito carinho e com muita informação para vocês. Quero agradecer as nossas parceiras, que estamos aqui sempre juntinhas, fora das telinhas, né, no movimento lindo, e que apoiam o parto humanizado e o cuidado com a mulher em todas as fases do ciclo. Então, Clínica Madre, da doutora Ana Thaís e doutora Natália, Performance Pilates, Urofísio e a MR Audicast que nos cede esse espaço aqui. E hoje nós vamos falar sobre gestar a si mesma, a gravidez como espelho interno. E, para aprofundar nesse assunto, quem melhor do que Estela Cabral aqui conosco, que é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalítica, especialista em perinatalidade e parentalidade, eu sempre engasgo nessas palavrinhas, enfermeira obstetra, doula e consultora em aleitamento materno. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite e a confiança. Imagina, sempre. Vamos lá. Vamos lá. Estela, esqueci algo aqui do seu currículo que você Não, quer é isso complementar. mesmo. A especialidade em psicanálise na perinatalidade e parentalidade, ou seja, é a atuação da psicanálise, que é a linha teórica que eu sigo, nas fases, nas diversas fases da... Algum problema? Não, puxa um pouquinho o microfone para você. Aqui? Então, a atuação da psicanálise nas diversas fases da gestação, período de gestação, parto e pós-parto, mas também a constituição da mulher enquanto mãe e do pai enquanto pai, ou daqueles que cuidarão de uma criança. E daí a gente fala em parentalidade. E é um lugar muito importante. Antes de me tornar doula, acho que a gente já teve essa conversa, né, um tempo atrás, não me recordo se eu comentei isso, mas o que eu já senti quando eu fiz a transição de carreira, de trabalhar com gestantes, mas nunca na minha cabeça me passou sobre os lugares mais profundos, né? Que traz essa questão eu acho que não é só uma questão de saúde mental, mas todo o contexto que traz, todo o inconsciente relacionado ali, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E recentemente, estudando um pouquinho mais, indo mais profundo aqui dentro, né, das teorias, Jung, Stanislav Grof, então, até Dr. Gabor, né? Não sei se você já ouviu falar do Dr. Gabor Maté. Acho que não. É aquele que está sempre no Instagram? Ai, não. Pode ser, pessoal tem Olha as minhas colocado, tem trazido bastante informação dele, mas o livro dele que está muito em alta agora é o mito do normal. Então, traz muito ele trata sobre o trauma, né? Então, ele traz o olhar dele e o que desencadeia, né, esse trauma, ele está inicialmente lá na gestação. Então, foi o que me trouxe. Hoje eu falei, poxa, então, o X da questão, vamos trabalhar como doula para já ir, né? Sim. Ajudando ali, principalmente nesse momento dessa travessia, que é o parto, né? Sim. E, Estela, bom, a gente já iniciou aqui, já deu um pontapé, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta bem importante. Para você, o que é ser mulher? Bom... É difícil responder, porque ser mulher é a minha identidade, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito diferenciado no que se refere às questões de gênero, às
compreensões do que seja ser homem, mulher, feminino, masculino. Então, você está perguntando para mim. Eu acho que eu não vou responder para mim enquanto pessoa, como eu me vejo como mulher. Mas eu vou responder a minha forma de compreensão dessa questão sexo-gênero. Nem sei se você imaginava que eu cairia para esse lugar. Mas estou achando muito Mas é porque eu não vejo como não colocar isso em tempos atuais, né? O que é ser mulher, o que é ser homem. Eu, na verdade, vou destacar 2 aspectos da minha compreensão dessa questão. O primeiro é o biológico, né? Biologicamente, nascemos dentro do sexo masculino ou feminino e temos genitália masculina ou feminina, seja interna ou externa. E biologicamente cabe à mulher a função do gestar, parir, amamentar. Do homem de fornecer o espermatozoide, uma das células primitivas, primárias para a constituição de um novo ser, biologicamente falando. Biologicamente falando. Psicologicamente falando, emocionalmente falando, em termos de aparelho psíquico, essa função já sai da característica biológica. Quem pode ser mãe? Quem pode ser pai? Só uma mulher? Só um homem? Não. Só a mãe, ou pai, ou uma avó, ou um avô, um tio, uma tia, ou até, no caso, uma mãe não biológica, um pai não biológico. E o filho? Quem é o filho? É aquele que nasceu de uma mulher, mas ele vem, às vezes, de uma fertilização in vitro. Né? Então, como podemos definir tudo isso? É um tema extremamente extenso, que envolve a bioética, que envolve várias discussões. Eu não consigo deixar de pensar nisso quando você me pergunta o que é ser mulher. Eu poderia falar, né, dos aspectos femininos da minha pessoa, do meu desejo de maternar, da minha história familiar, mas eu não consigo ver o fato de forma isolada. Quando a gente pensa em falar de gestar a si mesmo, né, a gente está falando de várias questões e envolvendo as questões de gênero. Não sei se você tinha pensado nisso como resposta, né? Talvez você esperasse uma coisa que fosse mais próxima dessa história do meu feminino. Sim, mas eu, como psicóloga, não consigo fazer a análise de uma forma diferente. Legal. Sim, essa pergunta realmente ela é bem provocativa, assim, e eu gosto de trazer que, como eu trago esse olhar, né, sobre a complexidade feminina, e esse olhar complexo não é só isoladamente, como eu posso... eu me complicando aqui, né? Literalmente a mulher em si, mas tudo que faz parte desse mundo. Isso. Então, questões de gêneros, questões, né, dos companheiros, companheiras, tudo que faz parte desse mundo da mulher. Nós falamos de parentalidade, e a parentalidade envolve tudo isso. Agora, perinatalidade é biológica. Ela é biológica. E aí a gente fala de outros aspectos. A gente vai entrar nos aspectos femininos, realmente, do sexo feminino.
Porque até aqui, até hoje, apenas a mulher consegue vivenciar essa experiência de forma biológica. E aí sim, sem dúvida, se eu falar de uma mulher, de uma mãe que deseja o seu bebê, que planejou o seu bebê, é uma história. Uma mulher que engravidou sem planejar, uma mulher que engravidou sem nem imaginar, sem nem pensar nisso, né? Ou eu posso falar de uma barriga de aluguel. Então, assim, do que estamos falando? Veja quantas questões. Nossa, eu acho que é a Cília que está falando. Ai, que ódio. Então, a gente pode falar de vários aspectos de maternidade, de várias situações de maternidade. E claro que todos esses sentimentos vão acontecer dentro do processo biológico. Uau, eu tinha preparado algumas perguntas aqui, mas como a gente comentou fora, ali, né? Tudo pode Uhum. acontecer e pode sair fora, né? Uhum. Mas pode perguntar dentro do que você programou, que eu vou fazendo esse contorninho aí. Não, mas eu tenho essa pergunta aqui até inicial, ela tá bem dentro disso que você está trazendo em questão, né? Da perinatal e gente, eu sempre Parentalidade. Pensa em enrola. parente. Não, mas enrola a língua, assim. E ainda mais por causa da disfunção da TM. Daí dá uma segurada no... Articulação. E daí enrola mais a língua ainda. Mas é assim, né? O que eu observei dentro do que você me trouxe, ali da tua formação, tudo, que todos os seus, né, que seus caminhos já se iniciaram ali na obstetrícia, né? Sim, sim. Aí, chegando hoje, né, nesse lugar como psicóloga. Então, dentro a minha pergunta até era só sobre a questão da parentalidade, mas vamos trazer a perinatalidade, então, né? Na sua visão, o que é que transforma na psique da mulher durante a gestação e ampliando mais ainda diante dessa sua fala agora, se é que dá ou não, mas como que a gente vê essas mulheres que estão gerando a partir de uma barriga de aluguel? Ou até um homem, né? Então, embora o programa seja mais focado para a mulher, mas a gente sabe que tem muitos homens também que estão gestando, né? Gestando biologicamente? Não. Tá. Emocionalmente. Não tem como. Existem pesquisas, mas nada concreto, Não. né? Mas sabe lá, Vai futuro, né? Mas o que a gente pode... Eu gostaria de enfatizar que toda a minha fala se baseia na minha teoria de escolha, para direcionar o meu pensamento sobre aparelho psíquico, que é a psicanálise, estou repetindo, porque baseado outras teorias podem pensar de uma forma diferente. Sim. Então, vem dessa minha história. Você falou de onde se origina o meu interesse, né, pela questão da obstetrícia. Então, sem dúvida, eu até falei, acho que no podcast que eu fiz com Café com Vida, alguma coisa sobre minha história. Alguém acho que me perguntou também por onde começa. E eu trouxe essa questão que na enfermagem, quando eu me interesso pela obstetrícia. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é assim, claro que lá atrás, quando eu me interessei pela obstetrícia enquanto enfermeira e estudante de enfermagem, a minha visão era muito mais biológica e muito mais limitada à questão do sexo feminino, sexo masculino, mulher, feminino, apenas. E tanto que chegar na psicologia, óbvio, tem a ver com essas descobertas todas que vão vindo no processo e o desejo de estudar melhor e de acompanhar melhor tudo isso. Agora eu estou falando um pouco de mim, mas porque talvez fique essa pergunta. Uma vez alguém até me falou, você fez psicologia, agora você se encontrou, né? Como se fosse uma questão de que eu não estava encontrada antes. Eu sempre estive,
o desejo de conhecer mais me leva à psicologia, né? E aí me abre também, me dá a oportunidade para olhar por outros ângulos. O que acontece no aparelho psíquico feminino durante uma gestação? Você, de alguma forma, respondeu quando disse o que passa na cabeça de uma mulher que se propõe a ser barriga de aluguel. Tudo depende da história, do motivo daquela gestação, do que vem acontecendo com aquela mulher. Tudo que vai acontecer no aparelho psíquico está relacionado ao desejo de engravidar ou não, o motivo para engravidar e, claro, a história de constituição psíquica desta mulher, que é única. Então, os acontecimentos da psique, eles não são programáveis. Eu não tenho uma resposta pronta. Não tenho. O que acontece no aparelho psíquico? Ele se transforma, ele muda, ele passa por influências hormonais, inclusive. Mesmo sendo uma barriga de aluguel, Mesmo, ela não está gestando biologicamente, ela vai sofrer... ela está gestando biologicamente. Ela não está assim, emocionalmente envolvida, a priori. Tá, essa mulher que vai doar, o que está doando a barriga. Isso. E a mulher que vai receber esse bebê, ela... Ah, tá, peraí. Então, são duas coisas. Nós estamos falando de gravidez. Porque foi a sua pergunta, num primeiro momento. O que acontece com a psique durante a gravidez? Quem passa pela gravidez é a barriga de aluguel. Sim. Agora nós até entramos nisso. A mulher que se propõe a ser barriga de aluguel é que viverá biologicamente, o processo fisiologicamente, o processo de gestar. E os hormônios atuarão no corpo dela e no aparelho psíquico dela. E então, essa sim, ela vai vivenciar alterações psíquicas devido aos hormônios. Se ela conseguir ficar completamente alheia emocionalmente, se ela realmente for um produto do mercado, estou vendendo minha barriga, não tenho nenhum vínculo com esse bebê, ainda assim, hormonalmente, ela passará por modificações que atuarão no aparelho psíquico dela. Então, a gente já ouviu falar, por exemplo, que num primeiro trimestre de gestação a mulher fica muito sonolenta. A sonolência está relacionada ao aparelho psíquico, a ações neurológicas que afetam o aparelho psíquico. Essa mulher barriga de aluguel terá sonolência tanto quanto aquela que programou a gestação ou aquela que ficou grávida no susto. Vai única, ter a mesma... Fisiologicamente é uma atuação única. A gente tem alterações como alegria e tristeza que se misturam, uma ambivalência de sentimentos. Em alguns momentos, ai, que legal, estou grávida. Em outros, estou triste, não sei nem por que estou triste. Agora, a mulher pode ter muitos motivos para estar triste, não é porque ela está grávida que ela tem que estar feliz. Né? Sim, vai ter algumas informações ali que está relacionado com a própria história dela, né? Um momento de vida, ela pode ser casada ou viver com um homem que é agressivo, que não participa, que não colabora. Ela pode estar vivendo uma dificuldade muito grande dentro de casa e uma solidão muito grande. Ela pode ter problemas financeiros sérios, ela já pode ter mais 6 filhos, está grávida do 7º e não sabe como vai alimentar essa criança, enfim, para além do aleitamento, né? Ela pode não saber o que fazer. Então, tudo pode estar acontecendo. Por isso que é difícil dizer o que acontece especificamente no aparelho. Os acontecimentos se relacionarão.
a produção hormonal, a história dessa mulher, a situação social dela, socioeconômica, cultural envolvida, tudo vai influenciar no estado de alegria e tristeza que se alterna e que pode, sim, até mesmo durante a gestação, levar a um quadro depressivo, por exemplo. Agora, uma coisa que talvez você quisesse me perguntar, considerando o título da nossa conversa, é o quanto essa mulher ela se aprofunda nela mesma psiquicamente. Fala. Antes antes de você responder essa pergunta, me passou algo na mente. O que eu venho dentro, né, da minha linha de estudo, aprendendo e encarando, né, que toda essa parte, toda a questão durante a gestação, o feto ele vai se alimentando também das questões emocionais ali né, tem a questão biológica, mas ele também vai absorvendo, até se a gente for olhar para a Reich ali na questão das coraças, também ali na gestação já vem o feto absorvendo essas informações. Uma coisa que eu achei curiosa é que realmente assim me havia me esquecido dessa questão que existem mulheres que também são barrigas de aluguéis, né? Então, olhando para essa questão mais de estrutura, né, de matriz perinatal, como que fica talvez até do que, né, a psicanálise traz, como que fica a estrutura desse bebê? Então, aí a gente saiu um pouquinho da mãe e entrou no bebê. Vou falar primeiro da mãe, depois do bebê. No que se refere à mãe, mais uma vez, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas de forma muito mais inconsciente do que consciente, lembrando que é a psicanálise que fala da existência de um inconsciente no aparelho psíquico. Porque a gente usa muito essas palavras, mas, por exemplo, se eu encontrasse uma colega que estuda psicologia sob o ponto de vista comportamental, ela discordaria de mim, porque ela diria, mas o inconsciente nem existe. Não, dentro Né? Jung está ali, né? Logo depois de Freud, o então ele Jung, traz. apesar de nós termos para ele, né, a psicoterapia analítica, ele é dos pioneiros estudiosos da psicanálise, que acredita no inconsciente, como o Reich. O Reich também. Ele é um dos pioneiros, junto com Freud, eles se desentendem, se separam e vão fazer estudos paralelos, mas eles acreditam que o inconsciente exista, né? Que o aparelho psíquico seja estruturado por um consciente, um inconsciente, um subconsciente, chamados pelo Freud mais à frente de id, ego e superego. É a mesma, nós estamos falando da mesma coisa, mesma né? Linha, só muda algumas coisas. O id é o inconsciente, o superego o consciente, e o ego seria esse subconsciente, que é nem usado assim esse termo hoje na psicanálise. Mas, pensando em termos inconscientes e conscientes, é claro, uma mulher que se preparou muito para a sua gestação, que estuda aparelho psíquico, ela pode ter uma noção consciente sobre alguns aspectos do que acontece com ela. Mas a grande maioria não faz isso. Então, eu arrisco dizer que, de uma forma muito mais inconsciente que consciente, essa mulher se aproxima dela mesma, criança, com suas vivências positivas e seus traumas,
durante essa fase de não só de gestação, mas de pós-parto, mais imediato, principalmente, né? Ela se aproxima muito dela, criança, da criança no adulto, que nós dizemos que sobrevive sempre e que guarda da sua história, como eu disse, aspectos positivos, negativos, traumas, mecanismos de defesa. Então, ela faz um contato maior, mesmo a barriga de aluguel. Veja que maluco, né? Tanto que a gente vê alguns casos bem complexos de mãe que ofereceu a barriga e não quer entregar o bebê. Então, assim, tem que ser muito bem planejado esse tipo de forma de engravidar, de ter um filho, enfim, porque envolve os aspectos emocionais, quase que sem poder fugir deles. Como eu disse, inconscientemente você faz. E você pode não ter a mínima noção de com o que você está fazendo contato. Aí que vem isso, as oscilações entre alegria, tristeza, ânimo, desânimo, né? Adoecimento, eventualmente, psíquico. Então, não sabemos o que, mas isso pode acontecer com a mulher grávida. Então, só pegando uma pergunta anterior, uma mulher que quer ser mãe adotiva, né? Ela contrata essa barriga de aluguel, está vivendo junto a essa gestação, ela também vai fazer contato com esse desejo de maternidade que ela tem e que a leva, muito mais inconsciente do que consciente, a ela mesma. Aí é a sua história. Mas ela não passa pelas alterações hormonais. Embora, como hormônios são uma caixinha de surpresa, ela possa ter alterações. Nós não temos a gravidez psicológica, por exemplo. Nós temos. E a mulher vive os hormônios ali e não está grávida. Então, o aparelho psíquico ele tem essa capacidade, né? Então, sim, essa mulher vai passar por várias alterações da sua psique, do seu aparelho psíquico. O bebê. Para a psicanálise, os estudos da psicanálise começam a partir do nascimento. A psicanálise tem pouquíssimos estudos da vida do bebê gestacional. Hoje temos mais, bem mais. Já temos novidades, alguns falam de que até os movimentos do bebê podem dar sinais da constituição psíquica dele. E outras linhas estudam e falam da influência das emoções maternas no bebê. Bom, vamos lá. Eu tinha que ter falado uma coisa antes, mas agora eu entrei no bebê. Eu acredito que os sentimentos maternos, de forma química, pelo menos, através de hormônios e neurotransmissores, fazem uma comunicação com o bebê. O bebê, ele não pensa, ele não tem o pensamento, ele não consegue desenvolver o pensamento enquanto feto, mesmo já um bebê, e quando nasce, ele leva um tempo para que o seu aparelho psíquico desenvolva. Mas o bebê, ele tem sensações. O bebê é todo sensorial, dentro do útero, fora do útero, nos 3 primeiros meses, que nós chamamos de esterogestação. Então, o bebê, ele sente conforto e desconforto através da visão, audição, do tato,
olfato e o que 5 mais sentidos, e né? o Visão, paladar. paladar. Então, o bebê, ele sente sensações, e as sensações são de conforto e desconforto. Acredito que essas sensações vividas intraútero e comunicada através de hormônios e de neurotransmissores, por exemplo, uma mãe estressada tem um cortisol aumentado, uma mãe tranquila tem uma ocitocina aumentada. Então, esse bebê também vai fazendo esses contatos de conforto e desconforto que podem ajudar nessa constituição psíquica que formalmente pela psicanálise começa a se dar ao nascer, mas que nós acreditamos já que de forma intrauterina já há algum contato com essas sensações. São as sensações de bem-estar e mal-estar que ajudam no começo o bebê a iniciar sua constituição em prazer e desprazer, em trauma. Inclusive, o desprazer pode ser tão grande num nível de trauma. Um exemplo é um bebê abandonado que vai para uma instituição. Ele não tem ali alguém que cuide especificamente dele, que dê colo, que alimente, que converse, porque são essas sensações que vão oferecer segurança para o bebê. Esse bebê, ele vai se sentindo inseguro. Eu gostei de uma fala do Dr. Gabor Maté, que ele fala que o trauma não é exatamente algo que te aconteceu, mas a forma como você reagiu e a incapacidade que o cérebro teve de processar aquele momento. Ou seja, qualquer estresse que leva a esse pico de ocitocina, não, de cortisol, né? E entre outros hormônios ali que são né, que geram um estresse. Então, assim, o estresse em si, ele é o portador do trauma. Ele é o que vai causar, eu diria, trazer esse além de trauma para o estresse, corpo, um né? mal-estar, o pânico. Então, é que eu não estou estendendo muito pela nossa questão de tempo, mas até quando eu dou aula em cursos de gestantes sobre os aspectos emocionais, sobre essa questão da parentalidade, eu falo para os casais como que é chegar ao mundo. Eu levo até uma música que eu gosto muito, que ela, para tentar trazer para eles uma sensação de retorno para o útero. Porque todos nós nascemos. Sim. Todos nós nascemos bebês sensoriais. E imagine que o lugar de conforto que você conhece é o útero. Com aquela temperatura, com aquela incidência de luz, com o ruído abafado e, ao mesmo tempo, o ruído dos órgãos da mãe, dos vasos sanguíneos, do coração, um espaço apertado, um espaço pequeno. E quando eu nasço, acontece, e aí entra uma coisa importante que a gente falou antes, que quando eu vou nascer, como eu vou nascer? Num ambiente favorável ou desfavorável? Né? Porque se tem uma luz branca, gelado, um monte de gente falando, já tem esse espaço imenso aqui que eu não conhecia. Isso me dá uma sensação de caos. Então, existe um livro lá da época do Freud, um pouco antes, acho que até, que fala o trauma, o nascimento como trauma. Nascimento como trauma. Então, assim, o primeiro grande trauma, nascer, chegar ao mundo. Não, e antigamente ainda levava uns tapas na bunda, né? Então, chegar. Como que é chegar? Né? Então, a sensação que o bebê tem é de caos. Ele não sabe, mas é uma sensação de morte. E ele reage.
Uau, então, assim, não é só para a mulher essa questão da morte em si, né? Para o Não, bebê para o bebê também, né? também. E a mãe, ela pode ter uma dor intensa que pareça morte, e a chegada do bebê acalma essa sensação, dando a sensação de vida. Mas o bebê, num primeiro momento, ele também tem a sensação de morte. Se você entrega ele para a mãe e a mãe abraça, a sensação de vida volta. Porque ele ouve a voz dela, ele ouve o coração, ele sente o calor, ele sente o apertadinho, ele começa, ele tem, o bebê humano tem, como todo mamífero, reflexo de sucção, ele busca o seio, como o seio, além de alimentar, ele permite uma sucção que acalma, porque a zona de prazer do bebê é a boca. Então, quando ele suga, ele acalma. Aí, essa mãe que pode amamentar na primeira hora, acalma o seu bebê. Ah, mas esse bebê é tirado da mãe, é levado para uma UTI, por necessidade, óbvio, né? Mas qual a sensação do bebê? Então, a UTI é um lugar caótico para o bebê. Todos os cuidados que a equipe de UTI tem que oferecer para essa criança, além dos básicos, quando a gente pensa nessa parte da constituição psíquica, são de cuidado com luz, com ruído, com espaço, tem que ser tudo muito bem cuidado para diminuir o trauma do mal-estar, que você chamou de estresse, né? Que eu não gravei o nome do autor. Dr. Gabor Maté. Mas tem outros Gabor aí Maté, também. mas enfim, é que você traz usou o com a Gabor. palavra do estresse. Estresse. É estresse, a UTI é estressante. A UTI, ela causa mal-estar nessas sensações. Então, é isso que a gente tem que pensar, em termos que aí o bebê Que ele é está começando biológico, a não é se só constituir. emocionalmente, né? Ele começa a se constituir enquanto ser dentro de um quadro de bem-estar ou de mal-estar. Ah, mas então todo bebê que vai para a UTI vai ter um problema psicológico? Não, não é isso. Aí todo bebê que recebeu o colo da mãe não vai ter problema psicológico? Também não é isso. Vai depender de Assim, outros a parte fatores que não dá para a gente. biológica já vai impactar muito com os cuidados ali E a no emocional nascimento, né? também. Porque lembra que o ritmo da mãe, ele é comandado por hormônios, neurotransmissores, mas o bebê vai sentir. Sim, E aí eu ia falar de um autor que é o Winnicott. Winnicott. Ele fala que toda mulher, ela dá uma regredida mesmo na gestação para a sua criança interior, porque ela precisa compreender o que esse bebê sente, ainda que inconscientemente. E ele chama isso de preocupação materna primária. Então, ele coloca que toda mulher que gesta, que vai parir, ela tem a preocupação materna primária, que vai amamentar, que vai acolher. Ela volta em si para conseguir compreender. Eu sempre trago um olhar de que nessa transformação, né, tá deixando de ser filha, deixando de ser menina para se tornar uma outra versão de si, né? Eu achei muito interessante esse, né, voltar a sua criança para compreender essa criança que está gestando, né? Sim, e eu gosto dessa sua fala. Outra versão de si, uma nova versão. Se passamos todos por transformações no decorrer da vida, por mudanças, quando somos crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos maduros, sempre estamos passando por transformações, por modificações. E a maternidade e a paternidade, porque o pai, nesse caso, também está passando, não de forma biológica, mas de forma emocional, psíquica,
um pai que esteja atento a isso, ele vai se transformar também. Talvez a transformação dele demore um pouco mais. A mãe não tem opção, ela transforma meio que automático. O pai talvez leve um pouco mais, mas ele vai se transformar. E vem, sim, aí uma nova versão de nós. Estela, Algo morre, algo nasce. algo nasce. Eu gosto desse pensamento. Até no dia que estava fazendo o curso de Doula, eu usei realmente a expressão morte e nascimento. Todo mundo me corrigiu. Não é renascimento. Eu falei, não, é nascimento. Né? E realmente Porque nasce o novo. Nasce o novo. De algo que você já tem. Mas não necessariamente você renasça. Né? Eu não gosto de pensar talvez que nasça. Eu gosto de pensar que nasce. E nasce novo. E nascemos novos em muitas situações da vida, não só nessa. Mas essa é uma situação marcante. Muito impactante, né? Estela, eu tô tem muitas questões aqui pra gente, né, olhando, dando continuidade até no que a gente está trazendo, mas eu quero respeitar muito o teu tempo. Né? A gente já tá... E é verdade, a gente consegue avançar uns 10 minutos. Agora, uns 10 minutinhos? Bom... Você pode escolher uma pergunta que dê uma. Eu queria fazer eu estou pensando já numa pergunta final. Tenho várias aqui. Deixa eu ver o que eu deixei aqui. Eu não trouxe a última. Bom. Tanta coisa para falar sobre isso, né? Muita coisa. Então, eu vou usar uma aqui unindo nós duas, até porque a gente, né, estamos pensando em algumas possibilidades aí. Duas, na verdade, eu vou deixar. Como você vê o diálogo entre a psicologia perinatal e as terapias transpessoais, como o reiki, meditação, terapia corporal? Olha, essa resposta ela é muito pessoal, tá? Porque a psicanálise em si, nem só a psicanálise, a psicologia enquanto profissão, ela não faz uso de nenhuma outra prática integrativa, né? Acredito que isso aconteça, que os conselhos tomem este cuidado, porque às vezes fica fácil das pessoas se perderem dentro das teorias e das teorias integrativas. Como enfermeira, por exemplo, eu posso fazer uso de práticas integrativas, como psicóloga não. Sim. Fazer uso, aplicar, né? Não eu pessoal. Eu tô vendo bastante psicólogos furando um pouquinho essa brecha. Mas o conselho não aceita. Não aceita. O conselho não aceita, né? E é um ato de coragem, eu diria. Nossa, vendo muito psico. Mas a gente pode dizer o quê? Eu, Estela, acredito que todas as práticas que têm por objetivo ajudar a pessoa no autoencontro, nós estávamos falando de hormônios e de neurotransmissores. Se eu, por exemplo, quais foram as práticas que você citou? Você citou algumas. Meditação, tudo que vai trabalhar Vamos o pegar relaxamento, né, da mulher. Vamos pensar em meditação. O que é meditar? Tentar parar de pensar no passado, no futuro, e sentir o aqui e agora e respirar. Estado de presença. Né? Estado de presença. O estado de presença acalma. Então, ele muda a sua secreção hormonal e de neurotransmissores. Eu diminuo o cortisol, eu aumento a ocitocina, por exemplo. Né? Então, eu melhoro enquanto pessoa naquele momento, eu me tranquilizo, o que favorece o autoencontro. Então, é bom,
Eu entendo que seja bom. Como psicóloga, eu não trabalho com meditação, mas se a pessoa faz meditação com alguém que conheça, ou yoga, por exemplo, pensando no âmbito da yoga voltado para a meditação, se eu me sinto tranquila quando me aplicam o reiki, sinto uma mudança no meu organismo, enfim, uma massagem, uma conversa, não sei, que não seja Focada para terapia, seja terapia. terapêutica, né? Se uma conversa num bar, Um acolhimento, né? Uma escuta uma acolhedora. escuta acolhedora fora das questões da psicoterapia por psicólogos, né? Realizada por psicólogos enquanto profissão, eu penso que sempre é positivo para aquela pessoa, aquilo que faz bem, aonde essa pessoa se sente bem. Eu tenho essa opinião pessoal. Então, se um paciente seu disser que fez reiki e que aquilo fez bem para ele, eu vou falar, que coisa boa. Eu não vou aplicar reiki, mas eu vou falar que bom que você está se sentindo bem. Então, eu entendo que a psicologia ela deve compreender aquilo que faz bem para aquela pessoa que ela atende, porque ela não pode realizar, mas ela pode acolher. Né? É assim que eu entendo. Agora, pensar na psicologia atuante nas práticas integrativas, eu já não consigo ver por questões éticas da profissão, realmente. Estela, bem rapidinho agora, realmente só para a gente finalizar. Se você pudesse deixar uma única mensagem para uma mulher grávida que vai te ouvir agora, qual seria? Escolha o tipo de parto com muito cuidado, os profissionais que vão te atender, porque eu acho que daquilo que eu falei aqui hoje, tem muito mais para ser dito sobre isso, mas daquilo que eu falei aqui hoje, a importância de nascer bem para que a constituição psíquica da criança, que é o novo adulto no futuro, ela possa já começar a se dar da melhor forma possível. E, para isso, o tipo de parto, a forma de parto, o local do parto, os profissionais que atendem, eles têm que estar muito integrados com essa mulher para que o nascimento aconteça da melhor forma possível. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. Uma mensagem de extrema importância. Eu espero que sim, né? Eu acredito muito nela. Eu acredito que nascer bem é fundamental. Isso vai refletir na qualidade de vida, principalmente da criança, da mãe, do bebê, que não viverá traumas, e da criança. Sim. E é isso que é humanização do parto. É disso que a gente está falando, de humanização do parto. Estela, muito obrigada. Imagine, como que faz para as pessoas te encontrarem? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram e no meu WhatsApp. Para isso, eu teria que deixar essas... Falo? Como é que eu faço? Pode falar, mas de qualquer maneira eu vou deixar lá na descrição desse episódio também, no YouTube. Meu WhatsApp é 14 9 9740 7823.
E o Instagram, @Stella, Stella, Stella M. Cabral. Então, lá também tem outras formas de falar comigo, e-mail, enfim. Mas acho que esses dois são os que mais a galera mais procura, né? Sim. Pessoal, hoje nosso episódio está um pouquinho mais curto, mas está de extrema importância. Toda essa fala que a gente trouxe, ela é importante. E já deixo o convite para a gente ir para um próximo encontro para continuar e falar um pouco mais, que tem muito assunto bacana que a gente pode trazer e levar de conhecimento. Poder falar de pós-parto, né? Pós-parto, falar bem mais sobre a humanização do parto, né? Que está super em alta, mas pouco se é falado realmente, né? O que é. Então, quero agradecer novamente as minhas parceiras, Clínica Madre, Performance Pilates, Urofísio e MR Audiocast. Se você ficou com gostinho de quero mais, já deixa o comentário aí pra gente e já manda para todas as amigas, principalmente para essas mulheres que estão grávidas pensando em engravidar. Até mais!